Alô, Estevão, como é que vai você? Aqui o Batista, tudo bem? Fala, meu amigo. Tudo bem, Batista? Tudo bem. Tranquilo, tá tudo em paz por aqui. E vocês aí? Bem, graças a Deus, tudo ótimo. Já tá de volta o Breno Beretta. Pode falar, bebê. Oi, Estevão, um abraço para você, prazer em tê-lo conosco. Eu queria que você falasse um pouquinho das finais de 87, porque até hoje estão questionando, né? O Flamengo essa semana tentou a Taça das Bolinhas, não conseguiu. E tem muita gente que tem dúvida o que aconteceu naqueles jogos. Você que era o capitão do esporte naquela oportunidade, tem passagens pelo Guarani, pela Ponte, tanto como treinador e jogador, no caso do Guarani. E naquela oportunidade você era zagueiro e capitão da equipe do esporte. O que aconteceram naqueles jogos, né? Como foram aqueles jogos diante do Guarani, aqueles pênaltis, para você falar por aqui e relembrar essas histórias legais. Oi, Breno, bacana. Muito legal falar com vocês, participar. E na Ponte Preta como jogador também, 1989. Tive uma passagem muito rápida, de acho que 4 meses, com o ano que a Ponte disputou. A Ponte fez 2 torneios, né? Era, acho que a Série A2 do Paulista e a série D do Brasileiro, uma série lá embaixo. E eu acabei jogando também na Ponte, além de dirigir por 4 oportunidades. Então, voltando à nossa fala, aquele ano foi muito, né, foi muito complicado, porque o Guarani e o Sport estavam na pseudo Série A do Campeonato Brasileiro e de uma hora para outra foi criado o Clube dos 13, né, através lá do presidente do Vasco, do Eurico Miranda, daquela coisa toda, e houve uma baita de uma guinada no futebol. Eles excluíram Guarani e Ponte Preta da tipo Série A, fizeram o Clube dos 13, né, e dividiram duas chaves, né, de 16, né, que seria o módulo verde e o módulo amarelo, a segunda divisão. Ou seja, o campeonato ficou paralisado. Eu lembro que ficou mais de um mês e pouco, vai começar domingo, aí nós nos preparávamos, aí não começava, porque entrava um requerimento, um protocolo para bloquear, tal, ou seja, aí no final houve uma grande reunião e eles fizeram um grande acordo. Todos os 32 clubes assinaram, tanto do módulo verde como do módulo amarelo, que haveria o torneio do módulo verde, do módulo amarelo, o campeão seria o campeão do módulo verde, do módulo amarelo, e o campeão e o vice, ao final, se encontrariam num quadrangular de turno e retorno. O Sport e o Guarani se propuseram também a disputar, normal, como havia, né, pelos 32 clubes assinados, e jogamos, e houve a decisão, né, do módulo amarelo, que era o nosso, parece que o módulo verde do Flamengo foi campeão e o Inter vice. E no nosso modo não acabou, porque foi aquele jogo das penalidades, aquela baita confusão que teve, e não acabou tendo um campeão. Eu lembro que eram os pênaltis, estava acho que no 14º, e eu nunca bati um pênalti na minha vida. Foi o único pênalti que eu bati, foi aquele jogo lá, o 8º pênalti. Eu lembro quando eu fui bater o pênalti, o próprio Sérgio Nery, se eu não me engano, era o goleiro. Você já errou esse ano contra a gente, contra o Bahia, que eu tinha feito um pênalti, né, no João Paulo, perdeu a classificação, você vai se ferrar outra vez. Eu fiz o pênalti, aí quando estava lá pro 14º, que ia voltando, e eu lembro que eu fui no juiz com o presidente do esporte. Acabou, vamos acabar. Aí entrou na época o Betuzini. Acaba, ou seja, acabou. Aí foi marcado para o ano seguinte o quadrangular. E o Flamengo e o Inter se negaram a disputar, né? Foi uma das coisas mais horripilantes que eu vi no futebol brasileiro, né? Um ultrajem ao futebol brasileiro. 2 clubes não disputarem, não entrarem em campo e não serem punidos pelo Tribunal de Justiça Desportivo. Isso aí foi uma coisa inédita no futebol. Ou seja, aí no final, Guarani Sport se propuseram a fazer os 2 jogos. Nós fizemos o primeiro jogo em Campinas, se eu não me engano, empatamos de 1-1, uma coisa assim. E no jogo de volta na Ilha do Retiro, a gente ganhou de 1-0, né, com 42 mil pessoas na ilha, com o gol do Marco Antônio, que era o meu parceiro de zaga de cabeça, e o Sport acabou se tornando, né, o legítimo campeão brasileiro, e o Guarani foi o vice.
Batista ao vivo conosco, Estevam Soares. O Estevão, ele tem uma trajetória fantástica no futebol brasileiro, tanto quanto jogador como treinador também, né? E é um prazer imenso poder conversar com o Estevão aqui no nosso programa e relembrar essa decisão aí de 1987, campeonato que vazou para 88 e foi decidido lá em 88. Até hoje, como eu disse, o Breno, o Flamengo está procurando essa taça das bolinhas, que está com o São Paulo, porque cada campeão ficava com uma réplica. O Sport ficou com uma réplica, o Guarani tem uma réplica de 1978. E o regulamento previa a entrega da taça grande em definitivo para o time que conquistasse 3 vezes de forma consecutiva ou 5 de maneira alternada. O Flamengo, com essa vitória contra o Internacional, ele diz que ele seria, então, né, o time que ganhou 5 vezes. E aí o São Paulo, que ficou com a taça em definitivo, não entregou depois a taça para o Flamengo, foi parar no STF. Depois de uma longa batalha, o STF deu ganho de causa para o São Paulo. E até hoje o Flamengo está protestando. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta ao Estevam Soares, que está conosco aqui na entrevista do dia. É sempre bom, né, a gente falar com o Estevão. E ontem deu uma bela de uma discussão aqui. Tomei o Fábio Koff hoje, viu, Estevão? Eu tô aqui uma mistura de Fábio Koff, Adoniran Barbosa e Estevão Soares. Então não estranha, não. Estevão Soares, que no Palmeiras foi apelidado como Pato Rouco, olha aí. Eu tô meio prejudicado, mas em nome aqui da parceria e do amor que a gente tem aqui pelo trabalho, eu tô indo aqui meio que pro sacrifício, mas já tá melhor do que ontem. Estevão, você já esclareceu tudo. Agora vou me permitir brincar uma com você, posso ou não? Claro, à vontade. Você é meu irmão, aliás, a sua família, todo mundo. Você é uma pessoa que eu adoro, você e sua família toda. Muito obrigado. A recíproca é absolutamente verdadeira. Então vamos lá. Estevão, Márcio Luiz, Jura, Raí, André Cruz e Heitor. Qual a brasilete preferida? Oh, que pergunta maravilhosa, né? Eu vou me permitir a falar o seguinte. A brasilete número 1, eu acho que sempre foi André Cruz. Primeiro lugar. Esse era o presidente. Eu me coloco talvez aí em segundo lugar. Gersinho pode ser terceiro e Vadão ao concurso. Vadão era ao concurso. Então, isso criou, né, nos anos 70, você falou muito bem, foi uma coisa muito legal, e o nosso saudoso amigo, irmão Brasil de Oliveira, né, que eu tive a felicidade de fundar com ele. Nós fundamos em 74, estreamos em Cafelândia, um time filantrópico, que era o Sentimento Futebol Clube. Os fundadores, foi eu, foi o Brasil, foi o Vadão, um dia jantando no Eden Bar. E o Plínio Marcos, que tinha feito uma peça aí na prefeitura. Aí. Ou seja, esse Sentimento Futebol Clube perdurou por mais ou menos uns 10 anos. Todas as férias, que antigamente eram os 30 dias de férias, nós fazíamos de 4 a 5 jogos por todo o interior de São Paulo, sul de Minas, alguma coisa, todos jogos filantrópicos. Foi uma das grandes coisas que nós fizemos, um dia jantando lá no Eden Bar à noite. E aí, e o Plínio dizendo que jogava bola, aquela conversa dele mole, né, que o bicho era malandro, porque eu sou ponta esquerda, e eu joguei no Santos, eu falei, que jogou nada. Então, vamos fazer um time, e acabamos fazendo esse time aí que perdurou e ajudou muitas instituições, né? Mas eu acho que você citou alguns brasileiros aí que jogavam bola pra caramba, né? E eu
nós não podemos esquecer de falar do Gersinho, né? Que mora em Campinas, que esse cara foi um monstro, né? O Gordinho foi um dos maiores meias que eu vi jogar no futebol, foi o Gersinho também. Legal. Gostei muito. Agora, você acha, Estevão, que você era mais querido do que o Jura? O Jura também era... o Jura era um brasilete forte, né? O Jura era muito forte. Mas eu, até pela proximidade e por todas essas coisas, e pela aquela minha fratura no Guarani de Perna, em 75, né, que o Brasa participou muito, ele e o Plínio Marcos, e ele começou depois a frequentar, né, a minha casa, ia para Cafelândia, foi várias vezes, né, conhecendo a minha família, meu pai, meus irmãos e tal. Eu acho que talvez eu me coloco aí em segundo. Eu acho que... mas o Jura era muito forte, né? O Jura, Gersinho, teve uns caras que foram muito, muito, muito queridos e muito amados pelo nosso saudoso Brasil de Oliveira, né? Mas teve um desses jogos maravilhosos que vocês faziam, e sempre com fins filantrópicos, né? Isso é o mais importante. E aí foi em São Joaquim da Barra. E aí é muito longe e tal, o time teve que dormir lá e viajar de volta no dia seguinte. E delegação de futebol, até no profissional, é assim, né? Não dá pra ficar em apartamento single, né? É double, né? Ficam dois por quarto. E aí tava lá escolhendo as chaves lá, né? São Joaquim da Barra. Olha aí. E aí tinha que definir as duplas. Parece que Brasa dividiu, né? Todos vocês dividiu o quarto. Parece que Raí ganhou. Você Raí confirma, ganhou, não? foi hoje. Então, esse jogo eu não tava, viu, Tigrão? Esse jogo eu não tava. E nem o Raí. Nem o Estevão e nem o Raí. O Raí não foi a São Joaquim da Barra. O André Cruz, sim. André Cruz estava lá. Aliás, aconteceu um detalhe importante. André Cruz estava convocado para a seleção brasileira antes do jogo, que foi lá no campo do Espigão, campo do São Joaquim Futebol Clube. O Brasa reuniu o time do São Joaquim Futebol Clube e falou: olha, nós temos aqui o André Cruz, está convocado, seleção brasileira, peço por favor para que vocês peguem leve e tal. O jogo começou, o pau comeu. Veja o que aconteceu. Quebraram o dedo mínimo do pé esquerdo do André Cruz. O André Cruz perdeu a convocação exatamente por causa dessa fratura, né? O quinto metatarso. Meu Deus do céu. Mas o Brasa era um artista, né? Quando eu assumi a Inter de Limeira em 96, se eu não me engano, né? Eu fiz acho que 5, 6 jogos, acabei sendo demitido. E eu tô lá em Limeira, o Brasa liga: Estevão, o que aconteceu? Eu falei: os caras me demitiram. E aí, mas acertaram tudo? Eu falei: acertaram. Não, né? Porque eu falei: eles vão acertar agora, eu tô esperando. Pô, faz o seguinte, a hora que você sair daí, né, sair do hotel à tarde, passa aqui em Campinas, vai para São Paulo? Eu falei: passa aqui em Campinas, que eu tenho um negócio a falar com você, você não vai ficar desempregado não, já tem um negócio bom aqui. Aí eu peguei o dinheiro, né? Uma parte, inclusive, deram em dinheiro lá na mão, aquele negócio. Eu saí, peguei o carro, 5, 6 horas da tarde, parei em Campinas, ele marcou, né, pá, e ele tinha um amigo dele, acho que era o Missézinho, um rapazinho que realmente fazia serviço lá para ele. Aí janta e vai, come, bebe e tal, e pá, ou seja, lá para meia-noite, não sei o quê, aí ele não fala nada qual era a proposta do clube, né? Aí ele falou: vamos dormir, vamos dormir, vamos embora. Eu falei: Brasa, eu vou para São Paulo, tal. Legal, tal. E o negócio: amanhã eu te falo, então, você me liga. Aí eu ligo, ele não atende, eu liguei para o Ministério, falei: Ministério, aqui. Ele falou: Estevão, eu vou ser sincero com você. Nós estávamos morrendo de fome lá no centro, não tinha dinheiro. Aí o Brasa falou assim: quem tá com dinheiro é o Estevão. Ele foi mandado depois demitido, pegou a indenização. Sensacional, pô. Ele queria faturar um rango. Por isso que ele perguntou: recebeu? Recebi. Então venha. História.
História maravilhosa. Patrícia, melhor do que essa daí, só a do Nan comigo. Ambos, infelizmente, já nos deixaram. Passa aqui no Joga Chave, que eu tenho uma surpresa pra você. Surpresa, Nan. Tô indo pra São Paulo. Passa aqui no Joga Chave. Passa aqui. É urgente, é uma surpresa pra você. Vou atrasei minha viagem, reunião lá na empresa. Não, então espera aí, já fala rápido aí na calçada aí, que não tem nem lugar para parar o carro aí na Conceição 40. Conceição aí, não, 40, bem lembrado. Eu baixei o vidro, Nan debruçou, ficou com aquele cofrão à vista, né? O cofre do Nan, até o cara que tava lá no 15º via. Aí falou assim, a surpresa é a seguinte, eu vou deixar, eu sei que é um sonho para você, mas eu vou deixar você me emprestar R$1.000. Ô Estevam, o Gera do Estoril mandou aqui uma foto, são vários jogadores do Guarani, com o Pelé, e você está entre eles. Não sei de quando é essa foto, mas pediu para mandar um abraço para você. Hoje, né? Um abraço pro Gera. Eu tenho essa foto em casa. Eu joguei contra o Pelé, foram 2 vezes. A minha estreia em 74 aqui no Pacaembu, perto da minha casa. Santos e Guarani foi 2-0. E depois o 75, essa foto é no Brinco de Ouro, que eu acabei sendo expulso nesse jogo. Se eu não me engano, nessa foto deve estar o Cláudio, lateral esquerdo, o Hamilton Rocha e o Darcy, ponta esquerda, que era meu amigo lá de Cafelândia, já faleceu, morava em Campinas. Acho que somos, se eu não me engano, somos nós 4 com o Rei. Um jogo em Campinas que foi 2-2, o Pelé fez 2 gols. Vamos lá, Breno, encerramento aí com o Estevam, nosso convidado muito especial de hoje. Muito especial. Aliás, Estevam, você tem propriedade para falar tanto do Guarani quanto da Ponte Preta dentro e fora de campo. Você aí de fora, como que você vê a atual situação tanto do Guarani quanto da Ponte, né? Tanto dentro de campo, na Série C, o Guarani tentando subir, a Ponte muito próxima do rebaixamento, quanto os dois times com essa falta de dinheiro, salários atrasados e em eminência de se tornarem SAF. Olha, primeiro com muita tristeza, né? Porque hoje eu tô com 55 anos de carreira. Eu completei 70 anos, eu fui para o Guarani em 72, né? Fui com 15 anos. Eu trabalhei em inúmeros clubes no Brasil, como jogador, treinador, vocês sabem, fora do Brasil, na Arábia, fui no Líbano. Mas a minha paixão, juro por Deus, não estou puxando o saco, não. Claro, eu dirigi Palmeiras, Botafogo, joguei no São Paulo, campeão brasileiro, mas a minha paixão são esses clubes de Campinas, sabe? Primeiro o Guarani, que foi o clube onde me criou, onde eu peguei toda a minha estrutura, me deu comida, me deu força, me deu estrutura. E depois, como treinador também, eu consegui alavancar minha carreira. A Ponte Preta, onde me deu uma oportunidade no momento que eu estava começando como treinador e acabei indo para o Palmeiras, depois solidificando o meu nome. Então eu vejo com muita tristeza, eu não admito isso. Mas não tem. Como é que não tem dinheiro, cara? Como é? Então vamos administrar bem. Vamos fazer as coisas direito. Quanto que é que nós temos de arrecadação por mês? É 1 milhão? Vamos gastar 999. Não dá para contratar um jogador que tem um salário de 200, 300. Contrata um de 20, de 30, peneira, vai atrás. Põe olheiros para ir buscar, sabe? A base do Guarani e Ponte Preta sempre foram as melhores do Brasil, invejando o Brasil inteiro. Então, no estado que jogaram esses 2 clubes, é muita tristeza. Eu fico muito triste ver, esses 2 clubes em divisões, Série C, Série B, lá embaixo, e um, inclusive, com eminência, praticamente, de descer mais uma divisão ainda para a Série D. É pior ainda. Eu acho que esse pessoal tinha que ser punido, tinha que ser responsável. E criar, traz SAF. Eu, particularmente, sou contra. Eu acho que o maior exemplo que nós tivemos no Brasil foi do Bandeira de Melo no Flamengo. O Flamengo endividado, o que ele criou?
dentro do Conselho Fiscal, a lei de responsabilidade fiscal, meu amigo. Se assumiu o Clube X, está devendo 5. Se você terminou o seu biênio ou triênio, quanto for devendo 6, você vai pôr do seu bolso, sabe? Senão você vai penhorar um bem, coisa parecida, para a gente começar, para se ter responsabilidade e não jogar entidades como essas duas aí no lixo, né, praticamente como se tem feito. Desculpa o meu desabafo aí, mas foi do coração. Tá bom, Estevão, um abraço para você, muito obrigado. E fiquei muito contente, né, em poder entrevistá-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Há muito tempo que a gente não conversava e há muito tempo que a gente não se vê. Quando estiver por aqui, dá um toque aí para a gente se encontrar e bater um papo. Um abraço, muito obrigado, viu? Valeu, Batista. Um abraço a você, ao Tigrão, né, ao Breno e a todos os ouvintes aí, que eu sei que a audiência suas é muito enorme. Vamos ver um dia, vamos combinar, eu até pego o carro, vou aí para participar ao vivo com vocês, para a gente contar até algumas histórias. E eu estou, inclusive, já estou começando a preparar para até o ano que vem lançar um livro meu, e esse livro vão ter 3 partes. A minha história, né, desde lá de Cafelândia, começando. Depois vão ter realmente uma segunda parte, fotos minhas de tudo quanto é tipo. E a terceira parte são histórias, né? Alguns causos aí que a gente tem, causos, como se diz, né? Engraçados que a gente tem, que a gente passou e que está tudo anotado para pôr nesse livro, para contar aí uns 2, 3 casos para vocês. Um abraço, fica com Deus.